Você já se perguntou por que algumas pessoas desmoronam completamente quando a vida fica difícil, enquanto outras permanecem firmes, mesmo nas piores tempestades? A resposta está em algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Algo que Jesus revelou há 2000 anos e que pode determinar não apenas seu futuro aqui na Terra, mas sua eternidade. Imagine duas casas. À primeira vista, ambas parecem idênticas. Mesma fachada, mesmo tamanho, mesma beleza. Mas há algo que você não pode ver, algo escondido debaixo da superfície, que fará toda a diferença quando a tempestade chegar. E ela sempre chega. Jesus contou esta parábola em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e suas palavras são como um raio que atravessa nossa alma. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas então vem a parte que deveria nos fazer tremer. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Você percebeu algo perturbador? Ambos os homens ouviram as palavras de Jesus. Ambos tiveram acesso à mesma verdade. A diferença não estava no conhecimento. Estava na obediência. Um praticou, o outro apenas ouviu. E essa diferença custou tudo. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, você está construindo sua casa. Cada decisão, cada escolha, cada momento em que você escolhe obedecer ou desobedecer à palavra de Deus, você está colocando mais um tijolo, mais uma tábua, mais um fundamento. A pergunta que deveria nos assombrar é: onde estamos construindo? A areia é atraente, ela é fácil, macia, confortável. Construir na areia não exige esforço, não exige sacrifício. É o caminho da maioria, viver pelos próprios desejos, seguir os impulsos do coração, fazer o que parece certo aos nossos olhos. É a religiosidade vazia, é conhecer a Bíblia, mas não viver por ela. É frequentar a igreja, mas não ser transformado por ela. Quantos de nós estamos vivendo exatamente assim? Conhecemos os versículos, cantamos os hinos, postamos versículos nas redes sociais. Mas quando ninguém está olhando, quando as tentações vêm, quando precisamos escolher entre nossa vontade e a vontade de Deus, escolhemos a areia, escolhemos o que é fácil. A rocha é diferente. Jesus Cristo é a rocha. Construir sobre a rocha significa mais do que conhecer sobre Jesus. Significa obedecer a Jesus. Significa quando ele diz, perdoa, você perdoa mesmo quando dói. Quando ele diz, ama teus inimigos, você ama mesmo quando eles não merecem. Quando ele diz, nega-te a ti mesmo, você morre para seus próprios desejos. Construir na rocha dói. Exige que você abra mão do seu orgulho, dos seus planos, dos seus prazeres momentâneos. Exige que você cave fundo, que remova tudo que é superficial, que encontre o fundamento sólido, mesmo quando isso significa disciplina, arrependimento e mudança radical de vida. Mas aqui está a verdade que pode salvar sua vida. As tempestades sempre vêm. Jesus não disse, se vier a tempestade. Ele disse, quando vier a tempestade. Mateus 7:25 é claro. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A tempestade não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente chega. Pode ser a perda de um emprego, a morte de alguém que você ama,
Uma doença inesperada, um casamento que desmorona, filhos que se rebelam, traições que destroem, vícios que consomem. Pode ser o momento final da sua vida, quando você estiver diante de Deus e tiver que prestar contas de como viveu. E naquele momento, nada mais importará. Não importará quantos sermões você ouviu, quantos versículos você memorizou, quantas vezes você foi à igreja. A única coisa que importará é se você praticou as palavras de Jesus, se você construiu na rocha ou na areia. A casa na areia pode parecer bonita por fora, mas quando a tempestade vier, ela cairá. E Jesus disse algo que deveria nos apavorar: grande foi a sua ruína. Não foi apenas uma pequena rachadura, não foi apenas um problema que se resolve. Foi uma ruína total. Esta não é apenas uma história sobre duas casas. Esta é uma profecia sobre duas eternidades. Uma leva à vida eterna com Cristo, construída sobre o fundamento sólido da obediência à sua palavra. A outra leva à destruição eterna, construída sobre a areia movediça dos nossos próprios desejos e da desobediência. Você pode estar se perguntando: mas e se eu já construí na areia? E se já cometi erros demais? E se minha casa já está rachando? Aqui está a graça impossível de Deus. Não é tarde demais para recomeçar. Jesus não apenas nos ensina onde construir, Ele se oferece como o fundamento. Ele próprio é a rocha. Mas você precisa agir agora. Cada dia que passa construindo na areia é um dia a mais de risco. A tempestade pode chegar hoje, pode chegar amanhã. Você não tem a garantia de que terá outra oportunidade. Pare de apenas ouvir a palavra de Deus. Comece a praticar a palavra de Deus. Pare de construir para impressionar os outros e comece a construir para a eternidade. Pare de viver pelos seus sentimentos e comece a viver pela verdade de Cristo. A pergunta não é se você conhece esta parábola. A pergunta é: onde você está construindo sua casa? Porque quando a tempestade vier, e ela virá, será tarde demais para mudar o fundamento. A decisão que você toma hoje determinará se você permanecerá de pé ou se experimentará a grande ruína que Jesus advertiu. Sua casa pode parecer sólida agora, mas sobre o que ela realmente está construída? Porque quando os ventos soprarem, quando as águas subirem, quando tudo ao seu redor desmoronar, apenas uma coisa importará: você construiu na rocha ou na areia. O tempo da construção é agora. O tempo da decisão é agora. Porque a tempestade está vindo e ela revelará quem você realmente é.